Boa Bom dia, tarde, pessoal. Elielson. Boa tarde. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, Ari? Tranquilo? Deus abençoe. Um dia Perfeita ordem, graças a Deus, Ari. tranquilo por enquanto. É só nós três que estamos aqui. Queremos agradecer a presença da irmã Jandira Aparecida, que entrou aqui ao vivo. Né? Já estamos quase se preparando para mais uma live. Num horário diferente, pessoal, porque devido a alguns imprevistos nos nossos horários de trabalho, nós tivemos que se disponibilizar a live no dia de hoje. Geralmente é de sexta-feira à noite, mas por um tempo estaremos fazendo no sábado. Não esqueçam de estar seguindo, né, a página do Jefferson Renato Ribeiro, o canal no YouTube. Esteja ativando o sininho, curtindo a página, porque essa mensagem abrange e vai mais para longe para aquelas pessoas que conhecem, que não conhecem, né? Quer dizer, a palavra do Senhor. Então estejam fazendo isso, né? Você está ajudando o canal a ser uma bênção. E um ótimo dia, Jackson. Desejo um ótimo dia para você, para a tua família, e Amém. que venha ser um dia maravilhoso para nós, Jefferson. Graças a Deus, Ari. É um prazer, né, estar novamente em torno da palavra de Deus, meditando e edificando não somente as nossas vidas, mas de todos os prezados que ainda vão entrar, que ainda posteriormente vão assistir também, uma vez que ela vai ser gravada, também disponibilizada, né, na plataforma do YouTube. Verdade, Jefferson. E hoje é um tema muito importante, né, irmão? O tema é conhecer o caminho, é diferente do que percorrer pelo caminho. E hoje nós vivemos num mundo que hoje o evangelho está tão banalizado, né? As pessoas querem ganhar dinheiro em cima da palavra de Deus e o caminho para seguir a Cristo, a porta é estreita, né, Jefferson? Então, queria começar a live, Jefferson, perguntando: é possível conhecer o caminho, mas não estar no caminho certo? Pois bem, é uma realidade. É bem possível que ao longo da jornada, ao longo dessa jornada que Deus nos propõe, muitas pessoas venham mesmo estando no caminho, venham ficar estagnadas por falta de conhecimento. Nós vamos olhar para o livro do profeta Oséias e vamos lembrar que Deus está dizendo que o meu povo, ele perece. A única forma do povo perecer, o povo de Deus perecer, é por falta de conhecimento. Que conhecimento é esse? Conhecimento acerca de Deus, né? Aí a grande importância, né, de prosseguir. Conheçamos, no mesmo livro, o profeta Oséias vai também enfatizar, conheçamos, né, e prossigamos em conhecer. Então, não é algo que possa ficar estagnado. Nós devemos crescer na graça e no conhecimento. E esses dois itens, eles têm que estar em equilíbrio, porque se eu cresço somente na graça, a tendência é eu virar um fanático. E se eu não equilibrar com o conhecimento, eu não cresço espiritualmente, eu não vou ter maturidade espiritual para desenvolver essa vida cristã até o fim, né? Então, olhando sobre esse aspecto, até do termo igreja, nós vamos ver que são os chamados para fora, né? Para fora de um mundo de pecado, para fora de um sistema debaixo de maldição, né? Mas a igreja, nós temos que entendê-la como o corpo de Cristo, porque a igreja, a instituição humana, ela está em crise, né? Nós vivemos a era Laodiceia, então é uma igreja autossuficiente, ela representa essa era final, né? É a marca da era final. Então, dentro desse aspecto, a igreja de Laodiceia, que é a marca desse tempo do fim, ela representa a autossuficiência, é uma igreja que se acha rica, abastada, mas Jesus diz para ela que ela é pobre, miserável, cega e nu, né? Ele recomenda que essa igreja compre ouro puro refinado, né, para que
possas enriquecer. O ouro vai falar da glória de Deus, né? Então, sempre o ouro vai falar da glória de Deus. Ainda pede para que essa igreja se vista, porque ela está nua, né? Mostrando as suas vergonhas, né? E o traje da igreja, nós vamos ver isso ao longo dessa live, o traje da igreja são as vestes de justiça, o linho fino, branco e puro, né? Que nos cobre, são os trajes de justiça. E você vai lembrar no livro do Apocalipse que aquela multidão de brancos vestidos, eles vieram de grande tribulação, tiveram que lavar as suas vestes, né? Então eles foram os mártires, muitos deles eram da igreja, mas por estarem com as vestes manchadas, perderam o arrebatamento, mas tinham um conhecimento mínimo de que não poderiam aderir ao sistema, então conseguiram, por graça divina, entregar suas vidas por amor a Cristo. E o texto lá em Apocalipse vai dizer que eles tiveram que lavaram as suas vestes. Então, o que pode até ser um perigo espiritual é estar nu, é estar sem a justiça, não estar vestido com a justiça, né? Que nós vamos ainda ver mais um pouco sobre isso. Mas, em se falando de igreja ainda nessa introdução, qual é a igreja realmente que toca o coração de Deus? A igreja, organismo vivo, corpo de Cristo, a universal Assembleia dos Santos, né? Redimidos. Então, essa igreja, ela é invisível, ela não tem placa, ela é o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. Então, ela é composta por todos os santos em todas as eras, né? Os que já estão como igreja triunfante, e nós ainda estamos aqui na Terra glorificando o nome de Cristo, nós somos a igreja militante, então fazemos parte do corpo de Cristo. Então, é possível que muitos crentes não se identifiquem, não tenham sequer o conhecimento de que fazem parte da universal Assembleia dos Santos, dos redimidos, né? Daí eu vou lembrar, claro, do povo de Deus como um todo, tanto Israel. Vou lembrar que Israel, quando chega na península do Sinai para receber a lei, depois de sair do Egito, e Deus marca um encontro com eles naquele monte Sinai, o monte fumegava, Deus vai descer naquele monte, vai falar com Moisés, vai entregar as tábuas da lei, e ali o povo ficou aterrorizado. O próprio Moisés estava todo trêmulo, né? Estava todo aterrorizado, porque a presença, a santidade de Deus desceu naquele lugar. E Moisés teve, então, aquela experiência única que um homem poderia ter, o único homem que viu Deus de perto, mas não a sua face. Deus passou de costa, cobriu os olhos dele para que ele não morresse, porque ninguém pode ver a face de Deus e sobreviver. Tamanha é a glória. Por que isso? Porque se a glória de Deus encontra com o pecado, o pecador morre. Né? Por isso a importância do sacrifício de Cristo, que não só cobriu o pecado como a antiga aliança, ele removeu. Então, como que Deus nos olha hoje? Ele olha para a sua direita e nos vê através de Jesus Cristo. Né? O pecador é poupado porque Deus olha e vê o intercessor, Jesus Cristo, ainda exercendo o seu ministério de sumo sacerdote intercessor. E já quando olhamos para o aspecto dessa igreja nas regiões celestiais, esta visão que falta para muitos de se posicionar nas regiões celestiais em poder, em autoridade, né? Vivendo o sobrenatural de Deus na vida da igreja, nós vamos olhar que o escritor aos Hebreus vai dizer que nós não chegamos a esse monte fumegante do Sinai, onde havia o terror, não havia o acesso ainda, somente Moisés estava ali permitido. Se um animal tocasse no pé do monte, ele era dizimado, ele morria, porque a santidade de Deus estava naquele lugar e o acesso ainda não havia para que todos pudessem entrar na presença de Deus. Então, quando olhamos na comparação do Monte Sião, que o Monte Sinai, que representa Israel, e o Monte Sião, a Universal Assembleia dos Santos, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a milhares e milhares de anjos, que nós, quando entramos na presença de Deus, fazemos parte de um culto celestial, como já falamos na live passada, né? Cada vez que entramos na presença de Deus, estamos entrando no culto celeste, porque em todo tempo, na eternidade, há um culto, os anjos dizem santo, santo, né? Em todo momento. Então, essa visão, esse entendimento de que da nossa posição em Cristo, nas regiões celestiais, é enfatizado pelo escritor aos Hebreus, para ter essa consciência, não temos chegado a um monte palpável, nós temos chegado
as coisas superiores, né? O sacrifício de Cristo foi superior ao de Moisés. Então, essa consciência que nós queremos despertar nos amados irmãos, naqueles que ainda não têm essa visão do reino de Deus, de sua posição dentro do reino, né, Ari? Então, o Monte Sião vai falar desse privilégio que nós temos de entrar com ousadia no Santo dos Santos, Ari. Sem dúvida, já. Uma outra questão também, já, por exemplo, às vezes as pessoas falam, eu sou crente, sou isso. Falar, tipo, é totalmente diferente do modo que a pessoa vive, né, Jefferson? A vida, tipo, você vê o modo de ser da pessoa através da vida. Sobre o cidadão do reino dos céus, qual é o caráter do cidadão lavado pelo sangue de Cristo? Olha, Ari, há um sermão de Jesus Cristo, um maravilhoso sermão de Jesus Cristo no monte, ali em Mateus 5, 3 ao 12, mais ou menos, ele vai falar do caráter desse cidadão do reino, né? Então ele vai dizer as bem-aventuranças, e ele dá uma característica, né, do que marca esse cidadão do reino. E ele vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, né, porque serão consolados, né, os mansos, porque herdarão a terra, os que têm fome e sede de justiça, os puros de coração, os pacificadores, né, e os que são perseguidos por amor do seu nome. Então, tem uma característica muito notável, né, nessa bem-aventurança, né, porque o ser pobre de espírito não é uma pessoa que ela é pobre em si mesma no sentido de não ver as coisas grandes, não. O pobre de espírito é aquele que se quebranta pelo próximo, é aquele que se quebranta pela situação que a humanidade está vivendo. Ele anseia as coisas superiores, então ele se curva. É propriamente a pessoa que se curva diante de Deus para clamar, para buscar, né? E ele é considerado bem-aventurado porque ele vai ter a resposta. Todas essas características têm resposta, né? Então, os que choram, lágrimas se constituem um mistério na vida da igreja. Hoje é lamentável que os púlpitos estão secos, né? Os olhos estão secos, não se chora mais diante de uma exposição bíblica, não se derrama mais a vida em quebrantamento, né? E o que vai ser agradável a Deus vai ser um coração quebrantado e contrito. A mansidão como até fruto do Espírito, esse desenvolvimento que eu tenho que desenvolver esse fruto, e senão o machado vai estar posto à raiz, como disse João Batista, né? Se não produzir os frutos, vai ser cortado, né? Vamos lembrar da passagem que Jesus viu uma figueira e não viu fruto nela, e ele amaldiçoou, né? Então, essa mansidão também, que é um fruto do Espírito, fome e sede de justiça, tantas injustiças, o cidadão do reino, ele vai ser totalmente saciado em uma só hora, em um só momento, quando a taça das orações dos santos for derramada sobre a terra. Em um só momento, Deus cumpre todos os pedidos acerca de fome e sede de justiça para consolar os santos, né? Puro de coração, como eu posso manter puro o meu coração? Observando a sua palavra. A ênfase dessa live é a palavra de Deus, é a observância, é o guardar da palavra de Deus. E pacificador, o que nos marca, o que nos caracteriza é o príncipe da paz. A primeira palavra que Jesus disse aos discípulos depois de ressurreto, quando ele venceu a morte, é: paz seja convosco. Ele é o nosso príncipe da paz. E onde está um cristão, ele está pacificando, né? Onde está um cristão, a paz tem que chegar naquele ambiente, né? E também nós seremos perseguidos. Por ter essas características, o mundo vai nos odiar, né? O mundo vai chorar por não conseguir nos alcançar, né? Há um olho que chora na nova era, simboliza o olho de Satanás chorando aqueles que ele não pode alcançar, porque estamos revestidos com a graça, com a misericórdia e com o sangue de Jesus em nossas vidas, pertencemos ao Deus vivo, né? Então, esse aspecto do caráter do cidadão do reino, essa bem-aventurança, ele está no mundo, mas ele não é do mundo, né, Ari? Sem dúvida, Jefferson. E, Jefferson, quando a pessoa reconhece, né, que é um miserável pecador, ele se entrega, vê a necessidade e a importância de Jesus como seu Salvador, né? Ele morre para o pecado, mas ele vive num mundo cheio de pecados.
Como é a relação desse cidadão do reino em relação a esse mundo em que vivemos? Essa relação do crente, do cristão com o mundo, está bem dentro também da oração intercessória, né, que Jesus fez, né? E ali Jesus vai orar até por aqueles que ainda iriam crer no Evangelho. Então eu digo sempre, ele orou por mim, ele orou por você, né? Pai, não peço somente por esse, mas por todos aqueles que virão a crer no teu nome. Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, esse mundo jaz no maligno, né, Arielson? E nós temos que ser, dentro do próprio sermão do monte, Jesus vai falar que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, né? Então, ali em Mateus 5, 13, 14, ali, a relação está revelada ali. A nossa relação com o mundo é sal da terra e luz do mundo. Como sal da terra, a igreja está aqui para dar ainda o tempero, o equilíbrio. Quando a igreja for tirada daqui, Arielson, no arrebatamento, esse mundo vai virar uma bola de fogo, né? Esse mundo que apodrece no pecado, né? Porque o grande mal da humanidade é o pecado, né? É a condenação. Qual é a condenação da humanidade? A luz veio ao mundo, a luz veio ao mundo, se manifestou, e os homens amaram as trevas. Esta é a condenação, é simples, né? A condenação é essa. A luz se manifestou e os homens amaram as trevas, né? Então, ter Jesus Cristo não é uma opção, amados e prezado Ari, é a única opção. É a única, porque só um nome se importa que sejamos salvos. Só um venceu a morte. Só um ressuscitou e subiu ao céu para interceder por nós. Então a pergunta é: todos os caminhos levam a Deus? Sim, porque ele vai dizer: todas as almas são minhas. Mas em salvação, só Jesus, porque muitos vão comparecer diante de Deus naquele clamor: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está próximo. Multidões num vale de decisão, sabendo que a sentença é condenação. Veja que coisa terrível, né? Não é uma decisão que pode ter esperança. Quando o profeta clama multidões, multidões no vale da decisão, ele está falando do dia da ira, ele está falando da ira do Cordeiro, ele está falando que Jesus vai julgá-los, que Jesus não vai achar esses nomes no livro da vida e do Cordeiro. A própria palavra julgará. Então, quando diz lá em Apocalipse que livros serão abertos, vai ser aberto a própria palavra de Deus, vai ser aberto os atos do pecador, o livro da sua vida, e vai ser, por último, aberto o livro da vida e do Cordeiro, que é uma prova cabal que o nome desse pecador não está ali, não faz parte, não teve vida em comum com o Cordeiro, né? E não está no livro da vida e será condenado. Isso é importante que seja pregado nas igrejas, mas hoje está sendo uma raridade, Arielson, essa pregação de despertamento. O inferno é real, o inferno existe. Jesus falou mais do inferno do que do céu, por incrível que pareça. Jesus falou mais do inferno do que do céu, dando uma demonstração: temeis aquele que pode lançá-los no inferno, né? E é Deus que lança, né? Não é o diabo que lança. O diabo vai para lá também. O diabo, e vão dizer dele assim: és tu que atormentava as nações, que colocava famílias em polvorosa, nações em terror, né? Então, nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Luz, né? Nós temos que refletir Cristo em nós, né? Nós, como cristãos, nós temos que ter, assim como a lua não tem luz própria, né, mas ela reflete a glória do sol, né, o fulgor do sol, né, e lua na Bíblia vai falar de testemunho, né, quando Deus diz: a lua é a minha testemunha eterna no céu, porque ela reflete uma luz, né? Nós temos que refletir essa luz, né? Israel se vestiu de Deus, sol, né? Naquela visão lá do Apocalipse, viu uma mulher vestida de sol, tendo a lua nos pés. O que significa aquilo? Ele se orgulhava, né? Israel se orgulhava de ser povo de Deus, mas não deu testemunho, falhou no testemunho porque colocou aos pés. E o que a Bíblia vai dizer aqui? Se nós não dermos o sabor, se nós não formos a luz do mundo, para nada mais serve senão ser pisado pelos homens, Ariel. Então, essa relação com o mundo é extremamente importante. Eu preciso dar o sabor da vida com Deus, eu preciso mostrar a luz que reflete o brilho de Cristo em mim. Amém.
a mensagem da cruz é muito profunda e tem um significado imensurável. E foi pago um alto preço, né, Jefferson? O sangue de Cristo foi derramado. E nesse sentido, a porta estreita que é pregada, é falada na Bíblia, será para poucos. A própria palavra declara isso na Bíblia, né, Jefferson? O início da caminhada são dois caminhos. Não tem um meio termo. Não vai ter meio termo. Há um caminho estreito, e nesse sermão do monte, Jesus vai enfatizar que estreita é a porta que conduz à salvação. Largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Então, você vai notar que dos 4 tipos de coração que existem ali na parábola do semeador, o semeador sai a semear e ele encontra 4 tipos de caminho que significam corações. Corações beira do caminho, corações pedregulho, coração espinho e, por fim, coração boa terra. Eu diria, Arielson, que o único coração que entra na porta estreita é o coração boa terra, que a semente caiu e produziu, porque no coração beira do caminho, e existem muitos crentes beira do caminho dentro da igreja, ele até se alegra, mas ele não compreende, e aí a responsabilidade dos pregadores no ensino correto, na sã doutrina, na explanação expositiva, né? Ensinando, né, a palavra de Deus, ensinadores que contenham sã doutrina, que o grande desafio dessa igreja é a sã doutrina que tem um termo de cura. A palavra sã é uma profilaxia, ela tem um princípio ativo, que se não tiver profecia, a Bíblia vai dizer que o povo se corrompe. E qual é a profecia? É a palavra de Deus. É a exposição da palavra de Deus. Nós somos gerados, Arielson, pela incorruptível semente da palavra de Deus. E não havendo essa palavra, essa profecia, o povo vai se corromper. Então, o crente beira do caminho é aquele crente que ele até recebe, mas ele não entende. E Satanás rouba a semente do seu coração. Na primeira tentativa já tem êxito, porque é roubada essa semente, porque está na beira do caminho, não tem solo, não tem profundidade, né? Depois o semeador acha o caminho pedregulhos, né? Que até recebe com alegria. Esse crente pedregulho, né? Coração cheio de pedras, ele até recebe com alegria, né? Mas os percalços não têm a profundidade, ele não consegue, ele vê só a emoção daquele momento, em um congresso, por exemplo, abençoado na segunda-feira pecando de novo, na segunda-feira fazendo conchavos com o mundo, se assentando na roda dos escarnecedores, não vai ter profundidade e ele vai esquecer, ele não vai enraizar no seu coração a palavra de Deus, né? Vai ter o crente espinho, né? O caminho cheio de espinho, que daí é as riquezas, os prazeres do mundo, não vão deixar ele ter compromisso com a palavra. O modus vivendi dele não vai ser adaptável ao que a palavra diz, né? Ao que a palavra prega, né? E eu digo sempre que por que existe ateu, né? Porque o ateu, a maioria deles que dizem não, Deus não existe, a Bíblia vai chamá-los de tolo, né? De tolos, né? Ri-se do alto, Deus ri dessa afirmação, né? E eles leram a Bíblia. E o modus vivendi que eles gostariam e querem manter foi contrastado com a palavra que é um verdadeiro espelho. E por não gostar do que encontraram na palavra, principalmente lá Romanos 1, que fala da degradação moral da humanidade, né? Então eles tentaram o pior de todas as ações ali, lutar contra os aguilhões de Deus, lutar contra a palavra de Deus. E não tem como, não tem como. A verdade da palavra passará o céu e a terra, esta é a verdade. As palavras de Jesus não vão passar. Mas existe o crente terra boa, semente cai ali e produz no mínimo 30 por 1, 60 por 1, 90 por 1. Esse é o que entra na porta estreita e vai até o fim. E os outros corações, né, beira do caminho, pedregulho, espinhos, eles podem até continuar na igreja, mas nunca vai ter o nascimento de Cristo neles. A maior dor do apóstolo Paulo
era perceber que Cristo não estava formado nos irmãos, né? Então, essa é um início da caminhada. Não cabe só emoção, cabe aquela conversão genuína, o nascer de novo, né? Que realmente gera fruto para a vida eterna, Ariel. É verdade, Jeff. E sobre a caminhada, né, que nós estamos conversando, o próprio Jesus Cristo falou que a caminhada, o caminho não seria fácil, né? Ele teve aflições e ele nos alerta, falou: vocês também vão ter. Mas ele falou que tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E baseado nisso, Pastor Jefferson, pensando nisso, quais seriam as características do cidadão do reino, o seu ideal, a sua marca, o seu propósito de vida? Olha, Ari, aí nós entramos no avanço no caminho. Eu posso ser o crente boa semente, bom terreno, né? Ter um coração que está produzindo, mas eu tenho que avançar. É esse crente que a terra, o crente terra boa, né? Que a semente caiu, produziu, é que vai avançar no caminho. Os outros, o crente beira do caminho, vamos dizer assim, o crente pedregulho, né? O crente espinho, que tem o mundo, ele quer levar o mundo para a igreja, é o crente da teologia da prosperidade, inclusive, né? O crente espinho, né? Então, a igreja vai estar com esses tipos e vai nos remeter a lembrar da parábola do joio e do trigo, né? Muitas vezes, né? Vão crescer juntos, Ariels. Não é para ser cortado, não. É para, inclusive, o crente terra boa, que produz, suportar. E o que significa suportar? Manter para cima. Manter para cima. Não cabe matar, mas tem que manter para cima. Mas há características, pelo menos 7 que eu citaria sobre o crente terreno fértil, o crente que está em desenvolvimento, o crente que vai avançar. Os outros não vão avançar nesses 7 pontos ali. E vai ser trágico o final. Quais são esses 7 pontos ali? O primeiro ponto ali, santidade ao Senhor. Esses pontos, Arielson, são atributos divinos que Deus vai nos pesar na balança. Fazem parte dos atributos comunicáveis de Deus. Deus vai nos pesar por ele. O crente que vai ter galardão no tribunal de Cristo vai ter essas 7 marcas. Essas 7 características. Santidade ao Senhor é a primeira. E santidade começa no meu espírito, vai para a minha alma e norteia o meu corpo. Nunca ao contrário. Santidade no corpo, depois alma e por último... Não. A ordem de Deus é espírito, alma e corpo. A ordem de Satanás é corpo, alma e espírito, porque se ele conseguir chegar no templo sagrado do ser humano, que é o espírito, ele está profanado. Mas o crente fiel, ele se santifica, espírito, alma e corpo, como disse o apóstolo Paulo, totalmente consagrados ao Senhor, pela palavra. A palavra vos santifica. Jesus disse, santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. Então, sem santidade ninguém verá a Deus. Né? Eu diria também, Arielson, que a bondade é um fruto do Espírito. E dentro desses atributos está correlacionado, está totalmente correlacionado os atributos divinos com o fruto do Espírito. Tem aspectos semelhantes. Deus quer aquilo que é próprio dele em nós, por isso nós somos imagem e semelhança de Deus. E Deus é bom, Deus é maravilhoso. Provai e vede, diz a palavra, que o Senhor é bom. Né? Então, a bondade eu tenho que exercer também. Né? Então, a bondade, ela está de mãos dadas com a misericórdia. Né? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, elas são co-irmãs. Né? Eu não posso dizer que sou bom e não exercer misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifícios. Né? Então, você não pode dissociar a bondade do amor, da longanimidade, da misericórdia. Você não pode dizer que é bom e não ser benigno. Você não pode dizer que é bom e dizer
e dizer que não ama alguém, porque isso vai se traduzir numa mentira, né? Porque quem ama a Deus, semelhantemente, de igual forma, tem que amar o seu próximo como a si mesmo. Veja a responsabilidade, né? O ódio não pode estar no meu coração. Eu tenho que ser bom, eu tenho que ter a natureza de Cristo, eu tenho que praticar a bondade, embora a nossa natureza ainda seja de pecador, mas nós somos pecadores arrependidos. Aí. Quando nós pecamos, sentimos uma tristeza segundo Deus. E não descansamos enquanto não vamos aos pés de Cristo, que, aliás, é o lugar mais alto onde o crente pode estar. É aos pés de Jesus Cristo. A bondade seria uma segunda marca. A terceira marca desse crente que vai avançar, né? A primeira é santidade ao Senhor. A segunda é bondade. A terceira é justiça, como nós já explanamos alguma coisa no início da live. Justiça vai ser retidão, vai ser as nossas vestimentas, né? Eu falei sobre a questão dos brancos vestidos em Apocalipse. Eles perderam o arrebatamento, Ariel. Aquela turma perdeu o arrebatamento. Quem são esses de brancos vestidos? De onde vieram? Para onde vão? E o ancião responde ao apóstolo João: esses são os que vieram de grande tribulação. Lavaram suas vestes do sangue do Cordeiro. Tiveram que lavar, mas não fazem mais parte do rol da igreja. Perderam o status de noiva. O privilégio de estar na Jerusalém Celeste, no arrebatamento. Eles vão pelo modo mais difícil, e aí se cumpre. Quem não vem por amor, acaba, é um dito, né? Quem não vem por amor acaba vindo pela dor, né? Então, e ainda vai ser um privilégio poder ser mártir naquele tempo, porque muitos vão morrer, Ariels. Muitos vão morrer sem a menor chance. Eu tenho visto recentemente, Ariels, que está se falando muito no anticristo, e por incrível que pareça, parte da igreja está esperando mais o anticristo do que o Jesus Cristo. Muitos crentes estão mais focados em saber sobre o anticristo do que sobre o Jesus Cristo. Eu estava vendo essa semana uma live onde os autores da live falavam sobre bunker. Sobre bunkers, qual o lugar que você pode ter mais chance de sobreviver? Ora, o que a Bíblia diz? Quem procurar salvar a sua vida, perdê-la. Então, o primeiro grande juízo de Deus vai ser um terremoto. Então, todos os bunkers vão ser soterrados. E vai se cumprir a palavra. Quem procurar salvar a sua vida, perdê-la. Então, eu tenho que estar vestido com os trajes de justiça, que é a retidão no meu íntimo, né? Que é a vestimenta do cristão para subir no arrebatamento. Porque, de outra forma, eu tenho que ter ainda o privilégio de morrer por amor a Cristo. Então, a terceira marca seria a justiça, né, Ariel? Né? A quarta marca seria o próprio amor, né? O amor de Deus vai nos constranger, né? E o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Quem diz que ama a Deus e odeia seu irmão, está mentindo, né? Porque eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. A outra marca, a quinta marca é a misericórdia, né? E Deus vai dizer: misericórdia quero, e não sacrifícios, né? Então, Deus estava vendo vários sacrifícios na antiga aliança, e os homens confiavam: sacrifício, sacrifício, né? Deus diz: eu estou farto, não são os animais todos, a terra toda não é minha, misericórdia quero e não sacrifício. E a própria palavra no latim vai enfatizar miséria e cardia, ou seja, a miséria do pecador ao coração de Deus. Então, eu tenho que exercer misericórdia. E também, a sexta marca vai ser a graça. Eu já fui alvo da graça, mas eu tenho que entender que nesse desenvolvimento, Ariel, nesse desenvolvimento desse crente que vai prosseguir, que vai avançar no caminho, ele vai reconhecer que não é ele. E Paulo vai ser o exemplo. Ele vai dizer: trabalhei mais do que todos, né? Estive com Pedro, estive com Tiago, as colunas da igreja, eles não me comunicaram nada, porque, veja, a conversão do apóstolo Paulo, né, antes ele era Saulo, Saulo significa orgulho, né, exaltado. Deus teve que transformar ele em um Paulo, que significa pequeno, e o seu encontro com Cristo, os irmãos conhecem, foi dramático. Ele teve que cair do cavalo, ele teve que ficar cego para verdadeiramente ouvir. Então, é a graça de Deus em nossa vida. Então, quando eu faço algo para Deus,
Todavia, não eu, mas a graça de Deus operou, assim vai dizer o apóstolo Paulo. A graça de Deus operou em mim. Então, não é o orgulho. E hoje se contrasta muito, as pessoas não reconhecem a graça de Deus na sua vida. O ego está muito exaltado, porque eu faço, porque eu isso, porque eu aquilo. O eu é o pronome mais perigoso para o cristão. Mas Paulo vai dizer que o seu eu está crucificado quando ele diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? E por último, a última marca que eu destacaria, que são as marcas que Deus quer ver em nós, é a longanimidade. Né? Veja como Deus foi longânimo para conosco, nos preservando, dando a oportunidade de um dia nós chegar aos pés de Cristo. Né? Você olha para aqueles inimigos do povo de Deus, Deus deu para eles cerca de 400 anos para eles se arrependerem. Né? Então você vê a longanimidade. Para a geração cainita, Deus deu 120 anos para eles se arrependerem. Para esta geração, Deus está dando o tempo da graça, chamado ano aceitável, ainda está em pé, o ano aceitável, ainda a porta da salvação está aberta, mas ela vai se fechar. E quando ela se fechar, vai vir o dia da ira, né? Que vai consolar os santos, inclusive. Né? Então eu diria ali que as marcas do crente que vai avançar é santidade, justiça, bondade, amor, misericórdia, a graça de Deus fazendo efeito e não sendo vã nas nossas vidas, e longanimidade. Eu tenho que perceber que se eu tenho inimigo, se eu tenho um algoz que me persegue, eu tenho que ver nele alguém ainda por quem Cristo morreu, Ariel. Jefferson, você falando isso, é difícil porque esses atributos no cristianismo barato que se prega e se vive hoje em dia, não é verdade? Verdade. Verdade. Vamos lembrar que é o cristão, né, Arielso? Esse é o cristão. Se eu fosse dizer assim, apresento-vos o cristão. Né? Essas marcas. Agora, na própria Bíblia, o cristão é raro. Só 3 vezes esse termo aparece na Bíblia. O primeiro lá na igreja de Antioquia, Atos 11, 26. Ali foi visto uma verdadeira essência na vida daqueles crentes. Uma verdadeira identidade com Cristo. E ali, pela primeira vez, Atos 11, 26, vai nos dizer, vai nos revelar que os crentes foram chamados de cristão. Porque crente, até os demônios são. É duro isso, mas é verdade. Porque a palavra de Deus vai dizer que os demônios creem e tremem, porque eles sabem o que está reservado para eles. Né? Então, ali pela primeira vez em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos, porque aquela igreja vivia o arder do Espírito nos corações. Ali o Espírito Santo falava, ele determinava, separai-me a Paulo para as missões. Ali daquela igreja Paulo saiu para revolucionar os gentios, né? Criando igrejas em todas aquelas regiões de Israel e fora de Israel. Né? A segunda vez que a palavra cristão aparece ali é quando Paulo está pregando, é com Paulo de novo. O apóstolo Paulo. Ele está, em Atos 26, versículo 28, vai dizer que ele está pregando para o rei Agripa. E ele está falando da sua vida, da sua experiência, do seu testemunho, e o rei Agripa estava dando vazão à mensagem de Paulo, quando de repente ele diz ao apóstolo: ei, pare, pensas que em pouco tempo me persuades a se tornar cristão? Né? Ele estava vendo que ele estava sendo seduzido pela palavra de Deus, ele estava sendo encantado pela palavra de Deus, ele estava começando a dar lugar quando Satanás rouba a palavra dele. E ele diz, quem sabe ele lembrou do seu poder, do seu modus vivendi, que ele não gostaria de trocar, e ele diz: ei, muitos estão fazendo que nem o rei Agripa, ei, pare, deixa eu deixar para ser cristão mais no fim, e esse tempo não tem chegado para muitos. E por último, ali, 1 Pedro 4,16 vai falar sobre o sofrer do cristão, daí o apóstolo Pedro está dando a receita de como é o sofrer como cristão. Então, você nota que a palavra cristão aparece sobre o sobrenatural de Deus para fazer a obra de Deus, para dar testemunho, para sentir realmente dentro de uma igreja que já fazia diferença como igreja primitiva, a igreja de Antioquia,
no testemunho vívido para com todas as pessoas, não tem pequeno, grande, todos, não tem branco, vermelho, amarelo, todos são um diante de Deus, né? E ali o rei Agripa deixa que a semente seja roubada do seu coração, mas o testemunho é esse, quer ouçam, quer deixem de ouvir, prega a palavra, né? Então, são essas 3 vezes que a palavra cristão aparece, Arielson. Então, nós vemos que quem vai desenvolver no caminho, né, vai ter realmente essa identidade como cristão hoje. Sem dúvida, Jeff. E ainda o tema, né, conhecer o caminho é diferente do que percorrer pelo caminho. Querendo ou não, o caminho final vai levar as 2 direções. Salvação eterna ou condenação eterna. E eu vi uma frase num filme, Jefferson, tem um filme famoso, Hollywood, o filme Gladiador, que tem uma frase que o general Maximus, ele fala bem assim no combate: o que faremos, o que fazemos em vida ecoará na eternidade. Então isso realmente um fato, né? A mensagem da cruz tem que ser evidente na vida do cristão. Verdade. E o fim do caminho vai apontar para quem frutificou. A bem da verdade, nós falamos no começo, onde a porta estreita é apresentada. Nós falamos da característica do crente, terra boa, né? Que a semente fez efeito. Esse vai se acertar com a porta estreita. Os outros não. Eles vão estar até dentro de uma igreja ali, mas vão estar no mundo. Seu coração vai estar no mundo. E a recomendação era: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Mas o mundo, o sistema debaixo do pecado, claro. Não estamos falando do que Deus criou, né? O começo é esse, seria porta estreita. Não é mar de maravilhas. Ninguém disse que o evangelho é mar de maravilhas, mar de rosas. É sangue, suor e lágrimas. Mas conduz a uma salvação, conduz a um contato com Deus, a uma vida de crescimento espiritual, a uma vida com o Senhor, né? No avanço do caminho, essas 7 marcas que nós falamos. Mas tem o fim do caminho. E aí vai remeter para algo muito sério ali, porque o machado está posto à raiz. E nesse fim do caminho vai ser verificado quem produziu fruto. E como Jesus amaldiçoou aquela figueira que não deu fruto e ela secou, assim vai acontecer com muitos que estão dentro da igreja. Não desenvolveram fruto, nem de arrependimento, né? Muito menos o fruto do Espírito, que é gozo, paz, longanimidade, bondade, né? Contra as quais não há lei, né? Para quem desenvolve isso. Não há lei contra... É o cidadão irrepreensível dos céus, né? Mas o fim do caminho vai ter essas 2 características: o que frutificou e o que não frutificou. Então, o que frutificou vai ser posto nos celeiros celestiais, e o que não frutificou vai ser amarrado esses fardos e para ser queimado. Então, a responsabilidade de ser cristão é muito séria. Estar em Cristo é muito mais importante do que estar em uma igreja. Estar em uma igreja, você vai lembrar do profeta Jeremias, que o povo dizia: templo do Senhor, templo do Senhor. O profeta Jeremias foi usado por Deus para dizer: não me venham com essa de templo do Senhor. Depois você vai ver Jesus Cristo, os discípulos saindo do templo, dizendo: olha, mestre, olha essas colunas, que maravilhosa. Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. Tem muita gente que confia na denominação, na placa, e vai perecer com a placa, porque a Universal Assembleia dos Santos é a igreja invisível. Então lá no céu vai ter... todos os cristãos que estiveram aqui na Terra numa placa vão estar em torno de Cristo. Então esse orgulho de placa vai levar muita gente para o inferno, porque em Cristo nós somos um, né? Em Cristo, se eu tenho essa doutrina, se eu tenho o nascer de novo, se eu tenho a palavra de Deus gerando, eu sou um com você, você é um comigo. Então as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Nós somos cidadãos do reino, embaixadores por Cristo, e a nossa mensagem não é de morte, a nossa mensagem é de vida, e de vida em abundância. Porque a palavra de Deus, quando eu falo, o que Jesus disse? Ela é espírito e vida. Ela não é morte.
Não estamos aqui para falar da morte. Vamos falar dela como consequência se você rejeitar a vida. Sim, se você rejeitar o evangelho, eu não posso pôr a mão na tua cabeça e dizer que há uma esperança. Se você rejeitar a luz, não resta outra coisa senão uma expectação que vai arder no coração de destruição e de morte. Mas a mensagem da vida é a mensagem do evangelho, porque é uma vida eterna. É uma vida eterna. Então, em Cristo, é muito mais importante. Estar em uma igreja pode não significar nada se eu não estiver em Cristo. Em Cristo, há uma esperança da glória. Em Cristo, a redenção. Né? E o que ele fez por nós? A redenção que há em Cristo fala que ele me substituiu. Era para mim morrer, Ari. Era para você morrer. Mas ele fez o sacrifício vicário. Ou seja, o sacrifício substituto. Ele morreu no meu lugar. Além do mais, ele me resgatou da escravidão do pecado. Ele pagou o preço, Ariel. Né? Ele redimiu a minha alma, a tua alma, meu prezado irmão e ouvinte, que ouve essa live. Né? E ele comprou para si mesmo. Ele pagou o preço. E ele disse, você está livre. É como no mercado de escravos, em que alguém compra um escravo e paga o preço, livra ele e diz, você está livre. Foi o que Cristo fez por nós. Então, estar em Cristo, Ariel, é muito mais importante do que estar em uma igreja. E estar em uma igreja, como você disse, pode resultar em nada. Em nada. Bom é congregar, bom, mas você tem que estar em Cristo, porque senão a graça de Deus está sendo vã na vida. Se você só tem uma carteirinha de membro, se você tem uma carteira de credencial e você se orgulha por fazer parte de uma convenção, eu diria que muitas convenções hoje são verdadeiras sinagogas de Satanás. Jesus, na convenção que existia na época, a sinagoga, né, feita por homens de boa índole, respeitáveis, acima de 30 anos, casados, que queriam os primeiros lugares, que estavam nas primeiras fileiras, que gostavam de serem vistos dando esmola, a maioria dos ais foi para eles. E Jesus chamou o lugar que eles se reuniam, sabe do quê? Sinagoga de Satanás. Lá se matava, lá se encomendava a morte do irmão, lá se encomendou a morte do próprio Cristo. Então, estar em Cristo vai ser o segredo, vai ser a marca, mais do que estar numa igreja, Ariel. Sem dúvida, Jefferson, sem dúvida. Pastor, vai chegar um momento que o caminho nosso percorrido vai ter um fim. Vamos, para todos, independente, vai chegar um momento. E nós vamos olhar para trás, né? E nessa questão, a minha pergunta é, qual que seria a avaliação e reflexão da vida cristã ao caminho percorrido quando chegar na reta final? Olha, Ari, para esse crente que venceu, que tem Cristo em si, ele vai citar, possivelmente, como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele vai ter essa consciência de objetivo definido. Ele não correu como que dando socos no ar. Ele tem objetivo definido. E a Bíblia fala sobre isso da boca do próprio apóstolo Paulo. Esqueço das coisas que para trás ficam, e isso é aplicável até na vida secular. Você não pode viver de mágoas, de fracassos. Os grandes sucessos foram obtidos não na primeira vez, mas em inúmeras tentativas. Na vida cristã, Paulo também vai esquecer das coisas que ficaram para trás, mas ele vai prosseguir pelo alvo, pelo prêmio da soberana vocação. O crente verdadeiro, ele vai saber a sua própria vocação. Ele vai saber o que Deus colocou dentro dele. Ele vai conhecer a Deus, né? Ele vai, em conhecendo a Deus, ele vai frutificar. Ele vai dizer que valeu a pena, né? Combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé, né? E Paulo vai dizer, desde agora a coroa da justiça está me aguardando. E Paulo é interessante, porque ele chega a ter uma dúvida única quando ele está no fim da carreira. Ele diz, não sei se parto agora para estar com o Senhor, ou se eu continuar, eu ainda agrego ao reino de Deus. Mas ele chega à conclusão óbvia. Mas o melhor é estar com Cristo. Então, o melhor de tudo, Ari, que dentro de toda essa conjectura, dentro de toda essa análise do cristão, do seu caminho, a gente chega à conclusão, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Amém. Amém, Jefferson. Jefferson, para finalizar essa live, já querendo agradecer, né? Então, tem aqui uma pergunta aqui. Para finalizar
aprendemos sobre o caminho, sobre o conhecimento. E para reconhecer um cidadão dos céus, que é forasteiro em terra estranha, como o reconhecemos, pastor? Olha, Ari, além dessas marcas, né, o, o próprio crente, ele vai estar em Cristo, como eu disse. Ele vai reconhecer a redenção, né? Ele vai reconhecer que ele foi comprado por bom preço, né? Ele vai saber que há uma glória, uma esperança de glória, né? Ele vai saber que ele vai viver para sempre. Ele tem a eternidade dentro de si, né? O Espírito Santo de Deus vai confirmar no seu coração que ele é filho de Deus, né? Que ele está caminhando para uma pátria celestial. Então, ele vai ter uma marca também, como sabemos que estamos em Cristo, quando guardamos a palavra de Deus, né? Guardamos a palavra no coração para não pecar. Lâmpada para meus pés e luz para o caminho é a tua palavra. Esse crente vai ser gerado pela palavra e ele vai amar a palavra de Deus, né? Então, como que ele vai saber, então, que ele está em Cristo? Guardando a palavra de Deus. Se você não sabe se está em Cristo, pergunte para si mesmo, o que eu fiz com a palavra de Deus? Eu li a palavra, eu tenho pelo menos uma leitura da Bíblia, né? Eu fui gerado pela semente corruptível ou eu estou na igreja, eu estou por emoção, eu só estou na igreja instituição humana, que muitas delas parece só um grupo de pessoas bem intencionadas, muitas delas vão parecer só um grupo social, quase que um clube, e hoje está muito na moda fazer cidade de Deus e dar aquele nome. Lá vai ter parque, lá vai ter boate, lá vai ter cinemas, tudo em torno para agradar o povo, sabe, Arielso? Não é mais quebrantamento, não é mais vida no altar. O projeto moderno hoje de igreja, infelizmente, algumas estão traçando esse tipo de perfil ministerial, é fazer como que um grande shopping center. E na Inglaterra, berço do avivamento, hoje isso é uma realidade. Aqui no Brasil está pegando moda agora. Já andei sabendo que alguns ministérios estão fazendo Cidade de Deus, estão colocando nome em inglês para chamar a atenção como uma coisa moderna, mas vão perecer, Elcio, porque Cristo não está lá. Nessa era da igreja, Cristo está do lado de fora. Então, ele está batendo. Quem abrir o coração, ele vai entrar e vai cear com ele. Então, ele vai fazer morada. Então, Ari, a marca principal de estar em Cristo, além da esperança, além de saber o que foi a redenção, é guardar a palavra no coração. Ter essa palavra viva, ter a resposta de Deus para a hora certa, para o momento certo, ter esse bom combate da fé com a palavra, com a espada do Espírito e o escudo da fé. Então, a palavra vai ter esses dois aspectos, se defender das coisas externas e atacar também, no bom sentido de repreender as obras das trevas. A igreja, Jesus disse que seria edificada e as portas do inferno não iam prevalecer. Então, a marca principal, que eu diria, é o crente gerado pela palavra, que vai guardar essa palavra no seu coração para não pecar contra o Senhor. Amém, Jefferson. Como diz o versículo, né, pastor? Guarda a sua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Perfeito. Chegamos então, né, pastor, mais no final de uma live. Graças a Deus. Quero agradecer, pastor Jefferson, queremos agradecer para quem acompanhou um pedacinho da live, quem ficou nisso, quem pegou um pedaço até o final. Uma honra, Deus abençoe grandemente cada um que está aqui. Só para lembrar que essa live daqui a pouco vai estar sendo disponibilizada no canal do YouTube do Jefferson Renato Ribeiro. Se você não segue lá, ative o sininho, que isso ajuda, né? Que essa mensagem vai mais longe, para chegar naquelas pessoas que não conhecem ainda a palavra de Deus. Obrigado para quem esteve aqui, né? Novamente, obrigado, Jefferson, por mais esse momento. Voltar a lembrar, né, Jefferson, que a gente geralmente fazia de sexta-feira à noite, por causa de algumas mudanças do cotidiano. Estamos fazendo de sábado, mas foi uma bênção e desejamos para cada um que viu e vai ver depois, que Deus abençoe grandemente e que você se fortaleça no caminho certo, que é Jesus Cristo, Senhor. Não é verdade, Jefferson? Amém. Graças a Deus, Ari, agradecemos todos os irmãos que nos deram a honra da sua
presença, né? Que a palavra de Deus venha abençoar as suas vidas, seus familiares. E dispomos do canal, como o Ari falou, Jefferson Renato Ribeiro, com um F só. Temos vários estudos bíblicos e convidamos você a partilhar dessas palavras que já estão lá, e toda sexta, né? Excepcionalmente hoje, a live da sexta-feira, mas toda sexta, às 21 horas, nós estamos em torno da palavra, né? Para abençoar vidas, alcançar corações para o reino de Deus, porque ele está muito mais próximo agora, né? Amém. Então, Deus abençoe a todos, né? E viva Cristo em nosso viver diário. Amém. Amém. Deus abençoe a todos aí, queremos agradecer. Estamos vendo alguns irmãos aqui, a Sônia, a Sâmia. Deus abençoe, viu, meus queridos? Grandes bênçãos ainda para chegar na vida de vocês, viu? Abraço para os irmãos. Abraço, Jefferson. Abraço, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.